no Egito dos mistérios, na Índia dos sábios, na Palestina dos profetas e em outras localidades no mundo, encontramos referência acerca da figueira. Embora as árvores tenham sido objeto de admiração desde tempos imemoriais, em decorrência de suas provisões, e tenha se tornado símbolo das multidimensionalidades, a figueira, entre as inúmeras espécies, ganha lugar de destaque. Na narrativa mítica do Gênesis, 3 árvores são mencionadas: a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e a figueira. O maior equívoco cometido por Adão não foi transgredir os desígnios da supra-realidade, mas foi pegar folhas de figueira e confeccionar vestimenta para si. O eu transitório, naquele momento, queria ocultar-se do eu eterno. O eu inferior queria se esconder do eu superior. Adão queria camuflar a sua vergonha, a sua nudez, a sua ignorância dos olhos do todo. Aquela figueira testemunhou a queda, a morte da unidade e o nascimento da dualidade. Pois a partir daquele momento, Eva já não era osso dos seus ossos e carne de sua carne, e sim a mulher que tu me deste. A figueira do Éden testemunhou o homem virar as costas para a árvore da vida e ser expulso do jardim por meio do portão da dualidade. Interessante é que muitos anos se passaram e um jovem príncipe, entediado com sua vã maneira de viver, testemunhando a incompletude e a vacuidade em seu íntimo, ele sai do conforto palaciano, rompe as fronteiras do reino, abre mão de sua família e perambula à procura da verdade. Por muitos anos, ele se submeteu a práticas de austeridades inimagináveis. Praticou inúmeros métodos meditativos, conversou com inúmeros mestres, porém, nenhuma dessas experiências foram satisfatórias, até que um certo dia, ele enfraquecido, combalido, se assenta à sombra de uma figueira e propõe em seu íntimo não dali sair, até que ele encontrasse um caminho para a iluminação. Em dado momento, sua mente é visitada por seres extrafísicos que lhe diz: você está sozinho nesta densa floresta. Ninguém irá testemunhar esta realização, esta descoberta. Quem irá acreditar em você? E Siddhartha Gautama, sabiamente, aponta sua mão para o solo e diz: a terra será minha testemunha. Em outras palavras, todos os seres vivos que me circundam serão partícipes, serão testemunhas deste acontecimento. E depois de 49 dias e 49 noites, ele experiencia o Nirvana, a consciência cósmica, o apagar da vela,
ele encontra o desejado de sua alma. E a partir daquele momento, ele se transforma, ele se ilumina. Interessante é que no budismo existem 4 lugares sagrados: o lugar onde Buda nasceu, o lugar onde Buda se iluminou, o lugar onde Buda proferiu o seu primeiro sermão e o lugar onde ele morreu. Desses 4 lugares, o lugar mais sagrado é o lugar onde ele se iluminou, que é conhecido como Bodh Gaya. E até os dias odiernos, muitos buscadores afluem a este local e muitos turistas o visitam, pois foi ali que Buda, à sombra de uma figueira, tornou-se um iluminado. Interessante é que a figueira do Éden testemunhou a queda, a figueira da Índia testemunhou a ascensão. A figueira do Éden viu eclodir na consciência humana a dualidade. A figueira da Índia viu o retorno à não dualidade. A figueira da Índia, ou melhor, a figueira do Éden, testemunhou o homem virar as costas para a árvore da vida. A figueira da Índia testemunhou o homem degustá-la. A figueira do Éden viu o homem ser expulso do paraíso. A figueira da Índia testemunhou o homem reconquistar o paraíso perdido. Em ambas as narrativas, nós temos a figueira como testemunha da queda e da ascensão, do plano mais baixo ao plano mais sublime. A figueira testemunhou. O que me chama a atenção é que depois que Siddhartha Gautama se iluminou embaixo de uma figueira, muitos anos se passaram e nas terras áridas da Palestina, um jovem chamado Filipe diz a seu amigo, cujo nome era Natanael: encontramos aquele que Moisés diz na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno. Ou melhor, Jesus de Nazaré. Natanael, estupefato com tais palavras, indaga: porventura de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe lhe diz: vem e vê. E quando eles foram em direção ao Mestre, Jesus avistou Natanael ao longe e lhe disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Natanael, impressionado, lhe diz: dondes me conhece? E Jesus responde: antes que você vieste a mim, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Quem sabe Natanael não é a reencarnação do jovem príncipe Siddhartha Gautama? Sabemos que um iluminado se liberta da roda de Sansara, do ciclo
do ciclo das encarnações, porém, ele pode retornar por compaixão, objetivando acelerar o plano evolutivo ou aumentar a frequência do planeta. É uma especulação, não temos provas ou referência de que Natanael era Siddhartha Gautama. O que me chama a atenção é que Jesus lhe diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em outras palavras, nele não há mentira. É um indivíduo uno à verdade. É apenas uma suposição, porém extremamente interessante. As narrativas bíblicas irão dizer, ou melhor, os estudiosos irão dizer que quando Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira, é uma referência a um fenômeno peculiar entre os judeus, pois os estudiosos da Torá, os buscadores, tinham por hábito meditar e estudar as Escrituras à sombra de uma figueira. E quando Jesus diz a Natanael: eu te vi debaixo da figueira, quem sabe em uma dessas meditações Natanael não tenha degustado a ambrosia da consciência crística, tenha experienciado um êxtase indescritível. E quando Jesus diz: antes que você vieste até mim, eu te vi embaixo da figueira, tal declaração lhe fora relevante. Há uma outra vertente que diz que Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E quando o rei Herodes orquestrou o genocídio que ficou conhecido como a morte dos inocentes, quando ele mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo, temendo que um rei nascesse em seus dias, a mãe de Natanael, com medo de ver a morte do filho, colocou-o em um cesto e escondeu embaixo de uma figueira. Era algo que Natanael tinha guardado em seu íntimo. Sua mãe provavelmente lhe contara essa história que lhe marcara profundamente. E quando Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira, ele declara: verdadeiramente tu és o rei de Israel. Interessante é que, paralelo a esta narrativa, o Novo Testamento diz que em dada feita Jesus entra em Jericó e um publicano chamado Zaqueu, um homem de baixa estatura, curioso para ver esse distinto nazareno, sobe em uma árvore, em um sicômoro, que é uma espécie de figueira. E quando Jesus passa com a multidão o seguindo, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, pois convém eu pousar em sua casa. Os religiosos ficaram indignados com o mestre, dizendo: este pousa na casa de pecador. Zaqueu, ao descer, diz: darei
a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém defraudei, o restituirei o quádruplo, 4 vezes mais. E Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa. Interessante é que a figueira de Natanael testemunhou um inocente ser ocultado. A figueira de Zaqueu testemunhou um culpado ser exposto. Uma viu um inocente escondido, a outra testemunhou um pecador desnudado ante a luz da verdade. Interessante é que, de modo figurativo e metafórico, Jesus episodicamente dizia: ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração, porque ouviram as palavras de Jonas. A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. No livro apócrifo de Enoque diz que os animais serão convidados para o dia do juízo e julgarão os homens conforme eles foram tratados. Eu vou além e digo que no dia do juízo, no dia que o homem estiver desnudado ante a supraconsciência, ante a suprarrealidade, quando ele estiver nu, indefeso ante o eterno, a figueira será convocada e julgará esta geração, pois ela foi testemunha da queda e da ascensão. Ela foi testemunha do embrutecimento e da iluminação. Ela foi testemunha do evento mais deplorável da história humana e foi testemunha do evento mais memorável. Ela viu o homem descer ao inferno e testemunhou o homem subir aos céus. É por isso que o apóstolo Paulo intuitivamente proferiu as seguintes palavras: a natureza aguarda com ansiosa expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não só a figueira, mas todos os seres vivos, todos os organismos, todos os seres existentes nas multidimensionalidades aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Anseiam por ver o homem, toldado pela ignorância, ser iluminado pelo sol da sagrada compreensão. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ilumine os horizontes da sua compreensão.
Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.